E aí, curiosos de plantão, sejam muito bem-vindos ao laboratório mais maluco da internet, o nosso canal. Aqui quem fala é o seu cientista da curiosidade, e hoje eu vou precisar que vocês vistam seus jalecos imaginários, porque o negócio vai ficar sério. Quando a gente pensa em ciência, a gente imagina pessoas geniais, de óculos, em laboratórios limpinhos, descobrindo a cura para doenças, né? Tudo muito nobre, tudo muito ético, mas e se eu te dissesse que a história da ciência também tem um lado B? Um lado sombrio, bizarro e completamente sem noção? Pois é, o caminho do conhecimento é cheio de becos sem saída, ideias que pareciam boas no papel e experimentos que hoje fariam qualquer comitê de ética ter um infarto coletivo. Então se prepara, porque hoje vamos abrir o arquivo confidencial da ciência para te mostrar experimentos que hoje seriam proibidos. Mas antes da gente começar a misturar esses reagentes da loucura, aquele nosso protocolo de segurança. Se você curte ter a mente expandida com fatos inacreditáveis, já solta o dedo no like. É o seu jeito de dizer pro YouTube que a curiosidade precisa dominar o mundo. Fechado? Então, bora pro primeiro experimento que desafiou os limites do bom senso. Som de transição, talvez um rosnado e um latido, confusos. Experimento número 1. O cão de duas cabeças de Vladimir Demikov. Vocês estão prontos para conhecer o Dr. Frankenstein da vida real? Na década de 1950, em plena União Soviética, o cirurgião Vladimir Demikov era um pioneiro em transplantes. Ele foi um dos pais do transplante de coração e pulmão. Mas ele queria ir além, muito além. A sua obra-prima foi um experimento que parece saído de um filme de terror. Ele pegou um filhote e cirurgicamente enxertou a cabeça, os ombros e as patas dianteiras desse filhote no pescoço de um pastor alemão adulto. O resultado foi um cão de duas cabeças. E o mais bizarro, ambas as cabeças estavam vivas e conscientes. A cabeça do filhote bebia água, reagia a estímulos, bocejava. As duas cabeças podiam até beber leite de potes diferentes ao mesmo tempo. Demikov realizou essa cirurgia mais de 20 vezes. Infelizmente, devido a problemas de rejeição de tecidos e complicações, nenhuma das suas criações sobreviveu mais do que um mês. O objetivo dele era provar que era possível transplantar órgãos vitais, mas o método, bem, hoje seria impensável e considerado uma crueldade absurda. Ele abriu portas para a medicina de transplantes, mas o custo ético foi altíssimo. Na sua opinião, isso foi um avanço necessário ou uma loucura sem limites? Comenta aqui embaixo, quero ver o debate pegar fogo. Experimento número 2, o experimento da prisão de Stanford. Agora vamos da crueldade física para a crueldade psicológica. Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo, da Universidade de Stanford, queria entender como as pessoas reagem a papéis sociais de poder e submissão. Ele montou uma prisão falsa no porão da universidade e recrutou 24 estudantes universitários saudáveis e mentalmente estáveis. Metade seria prisioneira e a outra metade seria guarda. O experimento deveria durar 2 semanas. O que aconteceu em seguida foi assustador. Em questão de horas, os guardas começaram a se tornar sádicos. Eles humilhavam os prisioneiros, os obrigavam a fazer exercícios físicos até a exaustão, tiravam seus colchões e os colocavam na solitária. Eles internalizaram o papel de uma forma brutal. Os prisioneiros, por sua vez, se tornaram passivos, deprimidos e começaram a ter colapsos nervosos. O experimento, que era para durar 14 dias, teve que ser interrompido depois de apenas 6 dias, porque Zimbardo e sua equipe perderam o controle da situação. Pessoas boas, em uma situação de poder, se tornaram monstros. O experimento de Stanford é até hoje um dos exemplos mais aterrorizantes de como o poder pode corromper e de como a nossa identidade pode ser frágil. Experimento número 3. O homem que bebeu bactérias para provar uma teoria. Ok, depois de 2 experimentos pesados, vamos para um caso de loucura, que deu certo. Conheça Barry Marshall, um médico australiano que, nos anos 80, tinha uma teoria que ia contra tudo que a medicina acreditava. Na época, todo mundo achava que úlceras e gastrite eram causadas por estresse e comida apimentada. Mas Marshall e seu colega, Robin Warren, descobriram uma bactéria, a Helicobacter pylori.
e acreditavam que ela era a verdadeira culpada. Ninguém na comunidade científica acreditou neles. Eles foram ridicularizados. Como uma bactéria poderia sobreviver no ambiente ácido do estômago? Diziam os céticos. Frustrado e sem conseguir provar sua teoria em animais, Marshall fez o impensável. Ele foi até o laboratório, pegou um caldo cheio da bactéria H. pylori e bebeu. Ele se usou como cobaia. Poucos dias depois, ele desenvolveu uma gastrite violenta com todos os sintomas. Ele fez uma endoscopia, que provou que seu estômago estava inflamado e infestado com a bactéria. E depois, ele se curou tomando antibióticos. Ele provou que estava certo da forma mais radical possível. Essa loucura revolucionou a gastroenterologia e rendeu a Barry Marshall e Robin Warren o Prêmio Nobel de Medicina em 2005. E aí, galera, se vocês estão achando essas histórias incríveis, essa é a hora de se juntar ao nosso esquadrão de curiosos. Clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho. Assim você garante seu lugar na primeira fila para todas as nossas descobertas. Valeu! Experimento número 4. O experimento de Milgram sobre obediência. Preparem-se, porque esse aqui vai mexer com a sua cabeça. Nos anos 60, o psicólogo Stanley Milgram queria entender como pessoas comuns foram capazes de cometer as atrocidades do Holocausto. A pergunta era: as pessoas são más por natureza ou elas apenas obedecem ordens? Ele montou um experimento onde um voluntário, o professor, deveria fazer perguntas a um aluno em outra sala. A cada erro do aluno, o professor deveria aplicar um choque elétrico, aumentando a voltagem a cada erro. Os choques iam de 15 volts, choque leve, até 450 volts, X-X, perigo, choque severo. O que o professor não sabia era que o aluno era um ator e os choques eram falsos. O ator apenas fingia sentir dor, gritando, implorando para parar e, eventualmente, ficando em silêncio, como se tivesse desmaiado ou morrido. Uma figura de autoridade, um cientista de jaleco branco, ficava na sala com o professor, e a cada vez que o professor hesitava, o cientista dizia frases como: "Por favor, continue", ou "O experimento exige que você continue". O resultado foi chocante, sem trocadilhos. Quase 2/3 dos participantes, pessoas comuns como eu e você, foram até o final aplicando o choque máximo de 450 volts, mesmo ouvindo os gritos de agonia. Eles obedeceram à autoridade, mesmo que isso fosse contra seus próprios valores morais. É um estudo assustador sobre o poder da obediência. Experimento número 5. O projeto Gatinho Acústico da CIA. E para terminar em um tom completamente bizarro, vamos falar de um projeto secreto da CIA nos anos 60 que parece piada. O nome: Acoustic Kitty, ou Gatinho Acústico. Em plena Guerra Fria, a CIA queria um jeito de espionar conversas de líderes soviéticos sem ser detectada. E alguém, em um surto de criatividade duvidosa, teve a ideia: e se a gente transformasse um gato em um espião? Eles levaram a ideia a sério. Gastaram cerca de 20 milhões de dólares em um projeto que durou 5 anos. Cirurgiões veterinários implantaram um microfone no canal auditivo de um gato, um pequeno transmissor de rádio na base do crânio e uma antena fininha no pelo. O plano era soltar o gato espião perto de um alvo, como em um banco de praça, para que ele ouvisse a conversa. O problema? Gatos não são fáceis de treinar. Eles têm vontade própria. No primeiro e único teste de campo oficial, os agentes da CIA levaram o gatinho acústico para uma praça e o soltaram perto de 2 homens que eles queriam espionar. O gato, em vez de ir até os alvos, saiu correndo para o meio da rua e foi imediatamente atropelado por um táxi. Fim do projeto. Foi um dos fracassos mais caros e cômicos da história da espionagem. Música final, mais calma e pensativa. E é isso, pessoal! Do cão de 2 cabeças ao gato espião, a ciência é uma jornada cheia de acertos brilhantes e erros espetaculares. Esses experimentos, que hoje seriam impensáveis, nos mostram os perigos do poder, da obediência cega e, às vezes, da criatividade sem limites. Qual desses experimentos te deixou mais chocado ou te fez rir de nervoso? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu leio absolutamente tudo. E agora, nosso procedimento final. Se você chegou até aqui, você é um curioso de verdade. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue nas outras redes sociais. O link está aqui na descrição.
E claro, a curiosidade não pode parar. Tô deixando 2 vídeos aqui na tela. Um é o que o YouTube acha que você vai amar e o outro é uma escolha minha que vai explodir sua cabeça. Clica em um deles e a gente se vê lá. Um grande abraço e, como sempre, continuem curiosos!